pessoal, então, dando continuidade, a gente vai falar agora da API funcional, que até então nós vimos aí a API sequencial, né? Aquela que nós conseguimos criar empilhamentos aí de camadas, né? Que nem essa daqui que está nessa figura que eu estou mostrando para vocês. Então, ali a gente ficava bastante restrito, a gente só consegue, claro, criar redes que sigam aí, né? O fluxo de dados só segue uma única direção. Agora a gente vai ver como, a partir da API funcional, a gente pode criar outros tipos, né? Conforme vocês podem ver aqui nessas três figuras. Eu posso ter a minha entrada passando por um caminho mais longo, posso ter essa entrada, esses atributos aí, né, passando por por um caminho mais curto, né? Eu posso aqui simplesmente, né, ter essas informações bypassando, né, simplesmente aí, né, fazendo um jump aqui, né, para essa camada de concatenação. Então, a gente pode ter isso também. Podemos aqui, né, ter um outro caso onde eu tenho mais de uma entrada. Eu posso ter aqui, né, vocês podem ver até que tem uma sobreposição aqui dos atributos. Então, eu posso ter aqui uma parte de toda essa entrada, de todos esses atributos de entrada passando aqui diretamente, né, para aquela camada de concatenação, pulando aqui nessas duas camadas escondidas, e posso ter uma outra parte, que até nesse caso dessa figura se sobrepõe, mas não todos, né, não pego todos os atributos, mas uma parte deles é igual do que eu estou chamando de entrada A, passa aqui, né, por essas camadas ocultas, essas camadas escondidas, né, tem um caminho mais longo aqui, né, passando por essas outras camadas, e claro, essa informação aqui vai ser mais processada, né? As camadas vão ali processar e tentar extrair mais informações. Então, daqui a pouco a gente vai, né, discutir sobre isso. E, né, um outro exemplo, onde eu posso ter, além, né, de mais entradas, como vocês viram aqui nesse exemplo anterior, eu tenho duas entradas aqui, né, até tem uma certa sobreposição, mas tenho duas entradas, e posso ter também, né, aqui duas saídas, até mais, né, se for necessário. Aqui eu estou mostrando com duas, mas aí fica, né, a imaginação de vocês para criar, né, um novo modelo aí, fica livre, né, aqui com essa API funcional, né? Basta aí pensar numa topologia e seguir, né, usando essa API para criar essa sua nova aí, topologia. Então, aqui no caso tem duas saídas e mais de uma entrada, né? No caso, duas entradas e até uma certa sobreposição aqui das entradas, e nós temos o fluxo passando aqui, né, uma parte passando diretamente para essa camada de concatenação, uma parte da entrada, uma outra parte da entrada aqui passando por duas camadas escondidas, passando aqui, né, por esse outro caminho profundo, né, no caso, porque estamos passando aí por duas camadas escondidas, né, mais profundo do que essa entrada que eu chamei de input A, e no caso aqui eu tenho duas saídas, eu tenho esse auxílio, né, esse auxiliary aqui, output, né, a saída auxiliar, e eu tenho aqui, né, a saída principal. Então, eu tenho duas saídas nesse modelo, e é esse modelo que a gente vai usar, né, aqui com a API funcional, né, para criar e treinar. No caso, eu vou usar a mesma base de dados ali, né, lá das casas da Califórnia, né, daquele conjunto habitacional. A gente vai fazer duas regressões aqui, né, usando o caminho mais longo, né, passando pelas camadas ocultas, e um outro que vai passar aqui, né, por essa camada de concatenação e por essa camada aqui de saída. Então, vai ser um caminho mais curto. Então, a gente vai usar aí um problema de regressão, mas aqui daqui a pouco eu vou comentar com vocês que normalmente, né, isso daqui é usado, por exemplo, para criar detectores de objetos, onde eu tenho ali uma parte da rede fazendo regressão e uma parte da rede fazendo classificação. Então, a gente vai discutir isso rapidamente aqui, né, através do exemplo. Já está aberto, né, o link está aqui, mas eu já deixei aberto, então vamos lá. Então, vou importar tudo que eu vou utilizar, né? Eu vou usar a base de dados habitacional da Califórnia, vou dividir, Ctrl Cache Split, e vou padronizar. Reset os dois geradores aí, sequências pseudo-aleatórias, e vamos, né, como eu já tinha adiantado, vamos usar, né, essa topologia que vamos criar com a API funcional, essa topologia. Então, a gente vai ter aí duas entradas, né, parte dessas entradas aí se sobrepõe, ou seja, parte dos atributos vai para o que eu chamei de input A, e parte dos atributos vai para o input B. Vamos ter um caminho curto aqui, né, e um caminho mais longo, que vai passar por essas duas camadas escondidas, e vamos ter duas saídas aqui no caso. Então, é isso que a gente vai criar
usando aí a API funcional. Então, nesse caso, a solução precisa ter várias entradas e também vai ter, claro, múltiplas saídas. E para isso, a gente vai usar duas classes, né, que não tinham lá na API sequencial, que é as classes input, né, e output, para a gente criar essas várias entradas e várias saídas. Então, uma arquitetura, né, como eu já comentei com vocês ali, né, normalmente, que possibilita, né, que aí a gente tenha uma rede neural tanto com aqui um caminho mais curto e um caminho mais longo. Normalmente, nesse caminho mais longo, claro, por ter mais camadas, ele consegue aí digerir e consegue extrair mais informações. E, claro, se eu estivesse utilizando, por exemplo, a detecção de objetos, ele conseguiria detectar ali padrões, claro, mais complexos, porque eu tenho, né, aí uma complexidade maior, né? A rede consegue aprender coisas mais complexas. E, claro, o caminho mais curto faz o oposto, né? Ele aprende coisas mais simples, padrões mais simples, até porque, né, nós não temos tantas camadas aí para extrair informação ali dos atributos. E aí, um caso, né, onde a gente tem uma arquitetura parecida com essa, não é exatamente assim, é na detecção, né, de objetos, que eu preciso ali ter a localização, né, de um objeto numa determinada imagem e a classificação, dizer, né, o que é aquele objeto ali, se eu tenho uma xícara, se eu tenho um copo, se eu tenho uma garrafa, se eu tenho uma lâmpada e assim por diante. Então, a gente, né, aí tem dois problemas em um único, né, um único modelo aí, né, sendo resolvido por um único modelo. Então, essa tarefa é uma tarefa né, a detecção é uma tarefa de regressão, porque a gente precisa encontrar as coordenadas aí do centro do objeto e, claro, aí a largura e a altura desse objeto para poder traçar o que a gente chama de bounding box, é um problema de regressão, e uma tarefa de classificação, né? Dizer ali o que tem dentro daquele bounding box, né? Daquele retângulo ali que foi traçado, né? O que tem ali, se tem um gato, se tem um cachorro, se tem um copo, se tem uma garrafa, e assim por diante. E aí, nesse exemplo aqui, para facilitar, a gente vai usar a base de dados habitacional da Califórnia para realizar, né, regressão aqui nas duas saídas. E aí a gente compara ali os resultados, né, se a gente consegue uma regressão melhor por esse caminho mais longo, ou se a gente consegue aqui uma regressão melhor, né, valores menores de erro por esse caminho mais curto aqui no caso. Vou carregar a base de dados e vou dividir da mesma forma que eu fiz no outro exemplo. Então, vou ter três conjuntos: treinamento, validação e teste. Vou usar o de validação junto com o de treinamento ali para, né, realmente avaliar durante o processo de treinamento se a rede está sobreajustando, se ela está aprendendo ou não. Aqui, né, nós vamos ter duas entradas, né? Lembrando, eu tenho duas entradas, o input A e o que eu chamo de input B. Então, né, a gente vai ter 5 atributos ali pelo caminho curto. Então, o input A vão ter 5 atributos, né, os atributos de 0 a 4, e 6 atributos pelo caminho longo. Então, 6 atributos vão passar aqui, né, vão ser chamados de input B e vão passar por essas duas camadas. Essa saída aqui vai passar por essa camada de saída, o hidden, a saída do hidden 2, da camada oculta 2, vai passar por essa camada escondida aqui, que é a camada de saída, né? No caso, perdão, não é uma camada oculta, mas é uma camada de saída, é uma camada densa que a gente vai ver, e parte, né, vai ser concatenada aqui com o input A e vai passar por essa camada de saída aqui. Então, a gente vai criar dessa forma. Então, o input B vai ter 6 atributos, né, os atributos de 2 a 7. Então, vocês podem ver que vai ter, né, como mostra aqui na figura, né, uma sobreposição aí, né, de atributos, né? Alguns atributos vão passar pelos dois caminhos aí da rede neural. E aí, como eu disse, como a gente está usando a API funcional, para que nós conseguimos definir aí uma entrada, a gente precisa usar a classe input, ou seja, é uma camada, veja que faz parte do módulo layers, é a camada de entrada. Não tem, claro, nenhum atributo, é simplesmente para que a gente defina, diga para a rede ali no caso, né, qual é a dimensão, né, dessa entrada. Então, vejo aí que eu estou passando 5 e 6, respectivamente. Aqui, a short input, né, a entrada curta, a entrada ali, né, que vai diretamente para a concatenação, e o deep aqui no caso é, né, que passa, né, que tem como entrada o input B, né, os atributos aí que eu vou chamar de input B, e vão passar por essas duas camadas ocultas aqui. Então, vejo 5 e 6, respectivamente, e estou usando aquele parâmetro name para dar nomes aqui, para ficar mais claro para a gente ali quais são, né, aí as camadas que a gente tem. Então, aqui o name short input e deep input para especificar essas duas entradas. E aqui, claro, lembrando, eu só estou definindo, né, realmente entradas, essas camadas aqui
né, da classe input, elas não têm nenhum parâmetro que vai ser apreendido aí durante o treinamento da rede. E aí, na sequência, né, eu crio aqui, no caso, eu chamei de input A e input B, só lembrando, né, aqui os 5 atributos da input A e os 6 atributos do input B. Né, chamei aqui, né, desses nomes aí para essas duas entradas. E agora eu vou criar as camadas ocultas. Então eu crio, né, uma camada densa com 30 neurônios. Na verdade, eu crio duas, né, camadas densas aqui com 30 neurônios, as duas usando função de ativação ReLU, e dei nomes para elas. Chamei de Hidden 1 e de Hidden 2, aqui no caso, né, os nomes que vão aparecer ali. Se a gente usar, né, aquele método summary, a gente vai ver exatamente esses nomes que eu especifiquei. E aqui vocês podem ver, né, que assim que a gente cria, eu instancio esse objeto, né, passando esses parâmetros, a gente já pode usar ela como uma função. Vem daí o nome, né, de API funcional, ou seja, após aqui ter instanciado o objeto dessa classe densa, o que eu passo? Eu passo a entrada. Qual é a entrada dessa classe aqui, né, dessa camada densa aqui, no caso que eu chamei de Hidden One? Olhando aqui para a figura, é exatamente o input B. Então, o input B, que eu criei aqui logo acima, é a entrada dessa camada. E aí, a saída dela, eu atribuo aqui, né, essa variável que eu chamei de hidden one, é a saída da camada escondida 1, ela vai ser, claro, a entrada. Então, assim que eu instanciar esse outro objeto aqui denso, eu posso passar por ele como se fosse uma função. Daí, novamente, lembrando, vem o nome de API funcional, eu passo a saída da camada anterior, né, como entrada dessa camada, ou seja, o hidden to tem como entrada a saída da camada 1, e dou um nome para essa saída do hidden to, né, e de, claro, hidden to. Então, a saída da segunda camada escondida é essa variável aqui, que daqui a pouquinho a gente vai pegar e vai ser a entrada dessa camada densa, aqui de saída, e vai ser concatenada com essa input A para aí sim formar a entrada dessa outra camada aqui, né, de saída. Então, criamos aqui as duas camadas escondidas, já conectamos aqui, né, as entradas e criamos aqui as variáveis que vão ser usadas para conectar, né, aí a saída dessas camadas em outras camadas. E agora a gente cria aquela camada de concatenação. Então, ela vai concatenar a saída aqui do hidden to com o input A, né, com aqueles atributos que eu chamei de input A lá em cima, nessa célula aqui de código. Então, veja que é uma outra classe aí, chamada de concatenate. Na verdade, ela é uma função, né, não está com o C maiúsculo aqui, então é uma função aí da biblioteca Keras, né, no caso aqui, do módulo Keras, que faz parte aí da biblioteca TensorFlow. Então, ela é aí uma função, o que ela faz? Basicamente, concatena. Concatena o input A com, né, o hidden to, a saída da segunda camada escondida, e eu chamo de concat. Então, é bem simples, né? Veja aí que não tem segredo algum aqui para concatenar. Então, concatena a saída da camada escondida 2 com essa input A, né, com esses atributos aqui que eu chamei de input A. E aí, agora, tem essa variável aqui, que eu vou usar como entrada do quê? Entrada dessa camada aqui densa, que a gente vai criar daqui a pouco, que vai ser a minha camada de saída. E a saída do hidden 2, a gente vai usar de novo, do hidden 2, como entrada dessa outra camada densa, que vai ser essa saída que eu chamei aqui de auxiliar. Então, as múltiplas saídas, basicamente, aí a gente consegue criar. Como eu já adiantei que são problemas que eu vou resolver aqui de regressão, então, claro, as minhas duas saídas, essas duas camadas aqui que eu chamei de output e, né, AUX, né, a saída auxiliar, ambas vão ser camadas densas, só com, né, apenas um único neurônio aqui no caso, e ativação linear. E dei nomes, né? Aqui, saída principal, essa é a saída principal, e saída principal, né, essa outra saída. Então, eu dei o nome de AUX output. E, claro, a entrada da saída principal, dessa camada densa, é exatamente a concatenação. A saída, aqui no caso eu chamei de output, e qual é a entrada daquela camada densa auxiliar, daquela camada de saída auxiliar? É o hidden to. Então, aqui a entrada, né, passando aí como função, depois de ter instanciado esse objeto aqui da classe dense. Então, tem a entrada aí o hidden to, que é a saída da camada escondida 2, e, claro, tem aqui a saída, né, dessa rede, dessa segunda parte aqui, né, dessa segunda saída dessa rede neural. Então, a gente tem aqui agora a saída principal e a saída
que eu chamei aqui de auxiliar. E aí, na sequência, claro, depois de ter criado as conexões, então eu criei as conexões das camadas, criei as camadas e as conectei, eu preciso criar um modelo. Eu preciso ter realmente um modelo, que é esse modelo que vai ser treinado. É a partir dele que eu consigo fazer ali a compilação e depois fazer o treinamento, que é o model, a classe model, né, que me dá aí, que me provê, né, os métodos de compilação e de treinamento aí do modelo. Então, o que eu faço aqui é criar, né, um modelo e passar como, né, entrada e saída, claro, as minhas saídas e as minhas entradas que eu tenho aí nesse, né, nesse modelo aqui, nessa topologia, né, que eu estou criando de acordo aqui com essa figura. Então, inputs, o que eu preciso fazer? Passar uma lista. Lista com as duas entradas, ou seja, o input A e o input B, que são as duas entradas que eu tenho, né, dessa rede neural. Então, é uma lista. Se eu estivesse criando uma rede neural com a API funcional, que fosse exatamente, eu consigo fazer isso, né, só abrindo parênteses aí e fechando, eu consigo criar essa rede aqui também com a API sequencial, não tem nenhum problema, ela teria, né, uma única entrada e uma única saída aí no caso. Então, a gente consegue criar essa mesma rede aqui, né, usando a API sequencial, não tem nenhum problema. E aí, no caso, se eu estivesse criando aquela rede sequencial, claro, eu só teria uma entrada e só teria uma saída. Aqui, no caso, como eu tenho mais de uma entrada e mais de uma saída, eu vou precisar, claro, criar uma lista passando as entradas e uma lista passando, né, aqui quais são as saídas. Então, não tem segredo também, né? Se eu tenho duas entradas, eu tenho uma lista com as duas entradas, né, aqui com os objetos que implementam essas duas entradas e o outputs é uma lista, né? O parâmetro outputs recebe uma lista com os objetos aí que implementam as saídas da minha rede neural. Então, pronto. Aqui já temos, né, já criamos o modelo e na sequência eu preciso compilar. Agora tem uma pequena, né, diferença. Como eu tenho duas saídas aí no caso, eu preciso passar aqui, né, duas funções aqui, né, de perda. Então, né, veja aqui que eu estou passando uma lista, né, uma lista com dois valores aqui, duas strings. Então, eu estou dizendo que cada uma das saídas, né, o que eu vou querer minimizar é o erro quadrático médio. Então, o erro aqui, né, a função de custo que eu quero minimizar para as duas saídas é, né, o erro quadrático médio, ou seja, eu quero resolver um problema de regressão com as duas saídas. E aí, claro, eu poderia passar uma única string ao invés de uma lista. E aí, se eu tivesse passado uma única string, até poderia ser o caso aqui que funcionaria da mesma forma, né, o próprio quero já vai assumir que a gente vai usar, quer usar a mesma função aqui de perda para as duas saídas. Então, no caso aqui, se eu tivesse passado uma única string MSE, seria a mesma coisa do que eu estou fazendo exatamente agora com a lista. Ou seja, o quero já entenderia ali que, no caso, eu quero minimizar o erro quadrático médio para as duas saídas aqui do meu modelo. Por padrão, né, o Keras ele sempre calcula as perdas de todas as saídas e a soma para obter o resultado final. Só que no nosso caso, né, como eu quero dar um peso maior, né, aqui é só para mostrar para vocês que a gente pode fazer isso. Então eu quero, né, dizer que a regressão da saída principal, né, da minha saída ali, que eu chamei de output, eu quero dizer que aquela, né, dá um peso maior para aquela regressão do que um peso, né, dá um peso menor para a regressão da segunda saída. Então a gente pode fazer isso através desse parâmetro loss weights, onde eu especifico aqui qual peso, né, que eu quero dar para cada uma das saídas. E aí o que, né, a gente vai ver durante o treinamento é que o TensorFlow, na hora de imprimir, ele vai somar e multiplicar, ou seja, vai ser um valor ponderado. Então, cada erro ali de cada saída é ponderado por esse valor, e aí ele é apresentado ali, né, a soma ponderada dos dois erros das duas saídas. Se eu não tivesse passado nada aqui, seria aí, né, uma média aritmética simples. Ele somaria e dividiria por 2, ou seja, as duas saídas teriam o mesmo peso. Aqui é só para realmente especificar, né, que eu quero dar um peso maior para a primeira saída do que para a segunda saída. Então, é possível, né, a gente fazer essa diferenciação. E o otimizador, quero usar, né, o gradiente descendente estocástico. Veja que eu estou passando só a string, não estou aqui instanciando o objeto da classe SGD. Então, aqui todos os valores, né, dos parâmetros vão ser, né, os valores padrão. Então, aqui a gente vai usar valores padrão aí para o otimizador, o gradiente descendente estocástico. Pronto, né? Compilei. Veja que eu já executei, né, essa célula aqui. Todas essas células anteriores já foram executadas. Então, a gente não precisa executar de novo.
E aí, antes do treinamento, claro, eu preciso separar as minhas matrizes, né, de treinamento e de validação, porque, claro, veja que eu tenho, lembrando, novamente, eu tenho aqui, né, vou ter duas entradas, eu preciso ter o input A e o input B. Então, o que eu preciso fazer é, claro, pegar ali os meus 8 atributos e dividir em duas partes, né, criar aqui a matriz de treinamento do input A e a matriz de treinamento do input, né, B. E a mesma coisa aqui para validação e para teste. Então, veja aqui que eu tenho, nesse caso, né, a criação das matrizes de treinamento para o input A e para o input B, matriz de treinamento de validação para o input A e para o input B, matriz de teste para o input A e para o input B. Então, basicamente, é pegar aqui os atributos de 0 até 4, lembrando aqui que esse valor, né, final aqui, né, não é fechado, né, do intervalo, então ele só vai até 4. E aqui, então, vai pegar 5 no total aí de atributos, e quero pegar do atributo 2, né, do atributo de índice igual a 2 até o último atributo, para criar, claro, que, né, a entrada B. Então, faço isso para todos os três conjuntos, né, conjunto de teste, de treinamento e de validação, e crio aí as minhas duas entradas para cada um dos três conjuntos que eu tenho. E aí depois, claro, agora de ter, né, os conjuntos separados para cada uma das entradas, eu vou fazer o treinamento aí da rede. Então, a gente vai passar, claro, um par de matrizes, porque, claro, eu tenho duas entradas, então eu tenho a entrada, né, a matriz de treinamento para a entrada A e a matriz de treinamento para a entrada B, né, aqui para passar para o método fit. E a mesma coisa também, como eu tenho duas entradas e tenho duas saídas, eu preciso passar duas, né, saídas desejadas. Quais são os valores esperados de saída aqui para essa rede neural? Como eu quero resolver o mesmo problema de regressão através daquele caminho curto e, né, através daquele caminho mais longo, então a saída é a mesma, eu só replico aqui duas vezes, né, o Y-train para as duas saídas. Mas, claro, as entradas são diferentes. Aqui eu tenho, né, o input A, parte dos 8 atributos, e o input B, parte, né, outra parte, né, dos atributos, contendo aqui uma pequena, um pequeno né, sobreposição aí de alguns atributos. Então, passa uma lista aqui para o fit, né, com as duas entradas, né, as matrizes para entrada de treinamento para a entrada A e para a entrada B, e, claro, os valores esperados são os mesmos aqui para a entrada A, né, para a saída principal e para a saída auxiliar. Vou treinar, né, aqui por, no caso, 20 épocas, e os valores esperados são da mesma forma. Então, tem que passar, claro, aqui, né, uma lista, perdão, com os conjuntos de validação para a entrada A, né, o conjunto de validação para a entrada A e o conjunto de validação para a entrada B. E, claro, as saídas são as mesmas, eu quero, né, fazer regressão, né, resolver o mesmo problema, mas aí com ambas, né, as saídas. Então, o Y-valid aqui, ou seja, os rótulos aqui de validação, né, vão ser os mesmos, são replicados aí para cada uma das duas saídas. E aqui, né, eu posso executar para vocês verem de novo. A gente vai ver aquilo, né, que a gente especificou aqui com os pesos, né, esses pesos que eu dou, né, do loss weights aqui. Então, veja, ele vai mostrar o loss de validação, é uma soma ponderada, ou seja, ele multiplica, ele pega esse valor, que é o valor de saída, o erro quadrático médio de saída para a minha, né, para minha saída principal, para essa saída aqui, multiplica por 0,9. Esse aqui é o erro quadrático médio para a segunda saída, né, essa outra saída aqui, multiplica por 0,1, que foi o valor que eu passei aqui, e soma os dois. E exatamente vocês têm que encontrar esse valor aqui, né, que é o erro aí ponderado das duas saídas, para, né, o conjunto aqui de treinamento. E a mesma coisa para o conjunto de validação. Então, ele mostra que o validation loss é a soma, né, ali ponderada da saída, né, aqui o erro de saída para o conjunto de validação, para a primeira saída, e o erro, né, da saída aqui, né, o erro quadrático médio para essa saída auxiliar. E aí, claro, multiplica esse valor por 0,9, multiplica esse valor por 0,1, soma os dois e a gente tem exatamente esse valor aqui. Então, a gente tem essa soma ponderada aí dos erros quadráticos médios das duas saídas sendo mostrados aqui no caso, e claro, os erros individuais, né, sem nenhum ponderamento aqui para a gente verificar, né, o erro quadrático médio das duas saídas. Eu executei de novo, né, como eu já tinha executado, ele já fez um treinamento, e como eu fiz de novo o fit, sem ter compilado, né, reinicializado tudo de novo. Quando eu compilo, claro, eu reinicializo, então eu teria ali de novo um modelo, né, com os pesos reinicializados, seria um treinamento desde o início, aqui não.
como eu não fiz de novo, né, o compile, eu estou treinando do ponto, né, onde a rede parou no último treinamento. Então, a gente conseguiu, né, até melhorar aqui um pouquinho. Vocês podem ver que de 48 passamos aí para um erro aqui em torno, né, vai ver aqui no caso 34, né, o erro de treinamento, e no caso aqui o validation loss foi para 43, né? Veja que está variando, porque é claro, a gente está usando aí mini bets, né, valor igual a 32. Lembre-se que por padrão é igual a 32, então, claro, a gente não tem alvo determinístico. Vai variar bastante, né, por estarmos usando aí um conjunto não tão grande assim de amostras, né, no mini bet. Então, treinou aqui, posso fazer uma avaliação, né, posso avaliar o modelo. Então, vejo aqui que eu estou usando aquele método evaluate. Eu poderia ter plotado, eu não plotei aqui, né? Depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer isso. Plotar aqui, né, o erro, um history, para vocês veriam ali os erros para o conjunto, né, de treinamento e validação, né, para as saídas que nós temos aí, né, para as duas saídas. Aqui eu não plotei, mas vocês podem fazer isso depois, verificar lá o dicionário, quais são as chaves que esse dicionário tem e plotar ali, né, os erros para as duas saídas aí dessa rede neural. Então aqui eu só avaliei mesmo, não plotei aí o resultado, para a gente verificar, né, o loss aqui do conjunto agora de teste. Então veja que aquele conjunto que eu deixei lá para o final mesmo, para verificar a capacidade, o grau de generalização. Aqui, né, no caso, ele está mostrando a saída principal, o E quadrático médio da saída principal e o E quadrático médio da saída auxiliar. E, claro, esse loss aqui é a média ponderada, ou seja, esse valor aqui vezes 0,9 e somado, né, com esse valor aqui vezes 0,1. Então, veja aí que a gente obteve com o conjunto de teste um erro aí de 0,35, que não está tão longe assim, né, do conjunto de treinamento e também não está tão longe assim do conjunto de validação. E agora faço algumas predições, né? Posso até executar de novo, como eu retreinei aí, né? Treinei a partir da onde ela parou, a gente pode fazer algumas predições. Então, vou usar o predict, como sempre, aqui com os 3 primeiros exemplos, mas claro que eu poderia usar todo o conjunto aí de teste para verificar melhor, né, essa capacidade de generalização, mas aqui eu só, né, usei os 3 primeiros exemplos aí para a gente verificar essa generalização, né, como o modelo está prevendo para esse conjunto não visto durante o treinamento. Só lembrando aqui no Evaluate, né, voltando aqui um pouquinho, lembre-se que eu preciso, como eu tenho 2 entradas e 2 saídas, claro, vou precisar passar uma lista, né? A lista aqui vai ter o quê? Um elemento que é a matriz de teste, aqui no caso, né, com os atributos de teste para a entrada A e a matriz com os atributos de teste para a entrada B. E, claro, como eu estou resolvendo o mesmo problema de regressão, né, com ambas as saídas, eu vou passar, né, o mesmo valor, os mesmos rótulos ali de teste para a saída. Então, também uma lista, só que repliquei aqui, né, para cada uma das saídas, porque eu quero resolver o mesmo problema de regressão, né, em ambas as saídas aqui no caso. Então, aqui também é a mesma coisa. Então, eu pego os 3 primeiros exemplos aqui, né, de teste da entrada A e os 3 primeiros exemplos aqui da entrada B, dessas matrizes que eu criei aqui para a entrada A e para a entrada B, e vou passar aí pelo predict. E, claro, no predict eu só passo as entradas, ou seja, os atributos, né? Eu quero fazer predições, então não precisa, não é necessário, claro, passar aí os rótulos. Então, passo aqui uma lista, claro, né, com as entradas, os atributos para a entrada A e os atributos para a entrada B. E aí ele vai fazer, claro, uma predição. Vão ser 2 saídas, claro. Como eu tenho um modelo de 2 saídas, ele vai retornar, né, aqui 2 valores. Então, por isso que eu atribuo aqui, né, crio essas 2 variáveis para receber os 2 valores. Né? Aqui as predições da saída principal e as predições da saída auxiliar. E aqui eu ploto, né, o valor esperado, né, o valor aí, né, do meu conjunto de teste, e os valores preditos pela saída principal e os valores preditos pela saída auxiliar. Então, vejo aqui que o primeiro valor esperado é 0,477, a saída principal, né, predisse aí 0,46, aproximadamente 0,46, e a saída auxiliar 0,691. No caso do segundo valor, 0,458, a saída principal fez uma predição aí de 1,233 e a saída secundária, no caso aqui, 1,477.
Então, já está aqui, nesse caso, um pouco distante, né, do valor esperado para essa entrada, para esses atributos aqui de entrada do conjunto de teste. E o outro valor, né, esperado é 5, e a saída principal fez uma predição aí de 3,84, e né, a secundária, que é auxiliar, fez uma predição aí de 3,498. Então, vejo que os valores não estão próximos assim, então o erro ainda está alto, mas, claro, lembrando, eu não fiz, né, nenhuma otimização e preparamento, eu simplesmente chutei, né, essa arquitetura aqui e fiz aí o treinamento para vocês verem. Então, claro que precisaria passar por uma etapa de otimização, né, para encontrar qual é, né, a melhor topologia, quais são os melhores hiperparâmetros. Então, é só mais mesmo aí para apresentar como funciona essa API funcional. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nesse exemplo aí de uso, né, da API funcional para criar redes neurais bem mais flexíveis que aquelas que a gente criou lá com a API sequencial.